Glória a Deus, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia, você que trouxe ela hoje, e abra comigo no Evangelho de João. Glória a Deus. Maravilha, que bênção. Nossas crianças fazendo aí homenagem a todos os pais. Que Deus abençoe todos os pais, em nome de Jesus. Glória a Deus. João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5. Glória a Deus. Nós vamos só ler o texto, eu já vou dizer para você sentar, mas antes vamos ler João capítulo 5, versículos 19 e 20. João 5, 19 e 20. Glória a Deus. João capítulo 5, versículo 19. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Versículo 20. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Então, mais uma vez, feliz Dia dos Pais a todos os papais. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós ficamos olhando as nossas crianças, fazendo aqui a homenagem, a apresentação. E um dos momentos mais marcantes que fica é aquele momento onde a criança ela vai correndo abraçar o pai, né? E a gente se sente, além de amado, na responsabilidade de proteger as nossas crianças, na responsabilidade, na missão de proteger os nossos pequeninos. E quanto menores eles são, mais dependentes eles são da gente. Eles não conseguem fazer nada sem a gente por perto. Depois eles vão crescendo, vão ficando mais independentes, mas ainda assim dependem do Pai, muitas vezes, para fazer muitas coisas. Isso nos leva ao texto dessa noite, nos leva à palavra dessa noite. Se puder baixar o fundo um pouquinho, para nós entendermos que nós dependemos do Pai para todas as coisas, que nós dependemos do Senhor para todas as coisas, e baseados na vida de Jesus e no relacionamento que Ele teve com o Pai, nós tiramos dali lições preciosas para a nossa vida, de como nos comportar em relação, de como nos portar em relação ao nosso Pai, que é Deus. Acima de tudo, nós precisamos amar a Deus. Acima de tudo, nós precisamos amar o Senhor. Eu não posso amar o meu irmão, amar o meu irmão, servir as pessoas, se eu não amar o meu Pai, se eu não amar o meu Deus. E nessa noite que nós possamos sair daqui, irmãos, amando ainda mais esse Deus, amando ainda mais o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Todos nós aprendemos a viver, aprendemos coisas observando o nosso pai natural. Não é? Você olha para o seu pai, você que tem o privilégio de ter o seu pai, você olha para o seu pai e você acaba replicando muitas vezes aquilo que ele faz. Só que o nosso pai natural, ele é imperfeito, ele é falho. Nós, como pais, somos falhos. Jesus disse: vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos. A nossa natureza ela é caída, a nossa natureza ela é má. Portanto, nós não podemos, ou melhor, não devemos esperar a perfeição do nosso Pai. Eu ensino no meu livro Casamento Edificado na Rocha que os nossos filhos, eles não querem perfeição, eles querem coerência entre aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ensina a eles e aquilo que a gente vive. Você não vai ter autoridade sobre o teu filho se você apenas mandar e dizer para ele: faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Você não vai ter autoridade para os seus filhos. Por isso que é uma responsabilidade ser pai, é uma responsabilidade ser marido, é uma responsabilidade ser homem. Por quê? Porque os nossos filhos vão olhar para nós e eles, naturalmente, eles vão replicar aquilo que eles veem nós fazemos.
Portanto, para nós sermos filhos melhores para o nosso Deus, assim como Jesus fez, nós precisamos olhar para o Pai e imitar aquilo que o Pai faz. Porque o nosso Pai Celestial, sim, Ele é perfeito. Em Deus não há sombra de variação, Ele é o mesmo. Em toda a Bíblia, Ele é o mesmo. Ele não muda, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo justo, Ele continua sendo misericordioso, Ele continua nos repreendendo quando é necessário, porque isso é o que o Pai deve fazer. Diga glória a Deus. Aleluia. Jesus, Ele soube viver como um filho. E nós precisamos, essa palavra, lógico, não é só para os pais, é para todos nós. Hoje é dia dos pais, mas a palavra é para os filhos. Até porque Deus não ouve pregação, ninguém prega para Deus, amém? Nós adoramos a Deus e esperamos que Ele aceite a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa oração. Mas a palavra é para os filhos, para que nós, assim como Jesus, nós olhemos para o Pai, nós fitemos os olhos no Pai, naquilo que Ele é, ou naquele que Ele é, e o imitemos e façamos aquilo que Ele faz. Diga glória a Deus. Porque Jesus, Ele não viveu essa relação apenas para a gente admirar. Nós lemos a palavra, lemos o Evangelho de João, por exemplo, e nós vemos como Jesus se comportava em relação ao Pai. Isso aqui não é só para a gente ver e admirar. Isso aqui é para que a gente tenha a mesma intimidade que Ele teve com Deus. A mesma intimidade que Ele teve com o Pai. João 17, 21 diz assim: como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Diga glória a Deus. Você quer viver uma relação plena com o seu Pai? Você quer viver uma relação plena com Deus? É difícil falar para pais, é difícil falar no dia dos pais, porque não tem tempo e não tem como nós alcançarmos todo tipo de pessoa. É por isso que é Deus que faz a obra, é o Espírito Santo que faz a obra. Porque às vezes você teve um pai presente, um pai que abraçava, que abençoava, né, que dava carinho, que dava colo, que supria. Mas às vezes não teve um pai que fosse assim. Às vezes nem teve um pai. Não é? Então, cada um de nós tem a nossa vida e a nossa história. Só que nós não podemos basear a nossa fé, irmãos, e a nossa vida nas falhas dos outros, seja pai, seja mãe, seja parente, seja irmão, seja pastor, seja quem for. Por quê? Porque a nossa vida é falha. Portanto, precisamos continuar firmes, andando, caminhando e olhando com os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos exatamente como um filho se comporta em relação ao Pai. E nós já vamos ver o que é isso. A primeira coisa que Jesus, Ele pôde provar foi o amor do Pai. Por quê? Como assim? Porque Mateus 3,17... a palavra diz assim, ó: este é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Jesus sabia que era amado pelo Pai. Amém? A nossa relação com Deus, irmãos, ela começa entendendo que nós não precisamos fazer nada para que o Pai nos ame, porque Ele já nos ama. Vou repetir, nós não precisamos fazer nada para que o Pai nos ame, porque o Pai já nos ama antes de nós termos feito alguma coisa, antes mesmo da fundação do mundo. Quando você ainda não tinha forma, o Senhor te viu no ventre da sua mãe e lá Ele já te amava. Aleluia! Então, às vezes, nós achamos que talvez, eu não sei, porque o nosso pai era muito exigente ou porque nós nunca conseguimos agradar o nosso pai. Em primeiro lugar, nós pensamos que o nosso pai não nos amava. Já não é uma verdade, porque Ele amava do jeito dele, mas Ele amava. Talvez Ele não te entregou aquilo que tu esperava, porque Ele não recebeu do pai dele também aquilo que o que você estava esperando, mas Ele te amava. E aí a vida foi passando, você foi crescendo e achando que Deus é da mesma forma e que Deus você precisa conquistar o amor dele. Não, Deus, Ele já te ama. Você não fez nada para que Deus entregasse Jesus para morrer naquela cruz. Jesus, o único filho legítimo, unigênito de Deus. Nós não fizemos nada, nós nem havíamos nascido, mas o Senhor entregou o seu único filho para morrer por amor de mim e por amor de ti. Então não há o que nós façamos ou deixemos de fazer que mude o amor de Deus por nós. Quando nós vamos falar em salvação, quando nós vamos falar em vida cristã, quando nós vamos falar de fé, quando nós vamos falar de diversos assuntos relacionados à palavra, é claro que nós vamos entender que é necessário que haja uma mudança em nós.
Mas não depende disso o amor de Deus por nós. Deus, Ele te ama. Deus, Ele nos ama do jeito que nós somos, com todos os pecados que você já cometeu. Ele te amou sabendo que você cometeria esses pecados. E Jesus sabia disso. Jesus entendia isso, e Ele pôde provar o amor do Pai quando Jesus, antes de começar o seu ministério, antes de começar o seu trabalho para a obra do Senhor, Jesus, Ele pôde ouvir do Pai, Ele ouviu de Deus: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Aleluia, em Cristo nós somos recebidos como filhos. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Deus ama a todos, amém? Todos são filhos de Deus, amém? Só aqueles que creem no Senhor Jesus. Deixa eu dar um fato teológico para vocês aqui, que às vezes a pessoa não entende. Teologicamente falando, Jesus não é nosso pai, tá? Jesus é nosso irmão mais velho, o primogênito de muitos. Mas a gente não chama ele de mano, a gente não chama ele de irmão, por quê? Porque ele é o nosso Salvador. Foi Ele que morreu na cruz por nós. Ele é nosso Senhor e é o nosso Salvador. Então, dentro desse parênteses aqui que eu estou abrindo, teologicamente falando, às vezes a pessoa ora errado. Ela começa a orar para Jesus. Jesus diz, Jesus aquilo, não, você ora ao Pai. Jesus mesmo disse, ora ao Pai em meu nome. Você ora ao Pai, você ora ao Senhor em nome de Jesus, o teu Senhor e o teu Salvador. Mas o que eu quero dizer com isso? Você não era filho de Deus, eu não era filho de Deus. Nós éramos criaturas, fomos criados por Deus. Mas o pecado manchou tudo, estragou tudo. A gente foi separado de Deus, afastado do Senhor. Mas a partir do momento que nós entregamos a vida para Ele, cremos nele, eu confesso com os meus lábios que eu creio que Jesus é o Filho de Deus, aleluia, eu aceito Ele no meu coração, eu acredito, eu creio, eu tenho fé no meu coração, eu confesso com os lábios, eu entrego a minha vida para o Senhor, e agora eu sou filho de Deus. E agora, sendo eu filho de Deus, o Senhor diz para mim, assim como disse para Jesus, este é o meu filho amado. Você é amado pelo Senhor, amém? Você é amado por Deus. Ou vocês já sabiam isso há muito tempo, ou vocês não estão entendendo nada. Porque quando eu ouço, ou quando eu leio que eu sou amado por Deus, é Deus, não é qualquer coisa, não é qualquer um, é Deus, o Criador dos céus e da terra, o único e verdadeiro Deus. Ele me ama. Ele me ama. E isso faz muita diferença na minha vida, porque eu não preciso provar nada para entender que Deus me ama, porque eu não preciso fazer esforço nenhum para Deus me amar. Porque o amor está nele, Ele é o próprio amor. E Jesus, antes de começar o seu ministério, Ele compreendeu, Ele entendeu isso quando Ele ouviu de Deus: este é meu Filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. E todos nós que recebemos o Senhor Jesus como Salvador, foi nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Diga glória a Jesus. Aleluia. Jesus era amado pelo Pai. Além de ser amado pelo Pai, Jesus confiava nele. Lembra que você está aprendendo aqui nessa noite, nós estamos aprendendo a como viver como filhos de Deus. Porque às vezes você está na igreja e você não sabe como viver como verdadeiro filho de Deus. Um filho de Deus é amado pelo Senhor. Um filho de Deus confia no Senhor. Um filho de Deus confia nele. João 5,30, Jesus diz assim, ó: eu nada posso fazer de mim mesmo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Jesus viveu em completa dependência do Pai. Ele não agia simplesmente conforme a sua vontade. Ele agia conforme a vontade de Deus. Ele estava na dependência de Deus. Irmãos, nós vamos fazer qualquer coisa, nós temos que entregar para Deus, nós temos que consagrar ao Senhor.
Às vezes, talvez, eu não sei se tem alguém aqui religioso há muito tempo, ou que veio de outra igreja e está acostumado. Ah, mas o pastor às vezes nem ora quando vai pregar. Não, irmão, eu oro quando chega, eu oro quando nós estamos lá em cima antes de descer para cá. Aleluia. Eu estou na completa dependência de Deus. Eu só não chego aqui e fico orando sempre, porque eu não oro para vocês verem. Aleluia. Eu estou na completa dependência de Deus. Eu não sei falar, eu não sei me expressar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei fazer nada. Agora, quando o Espírito Santo ele entra na minha vida, ele me direciona, ele me capacita, assim como capacita a você. Você é usado por ele. E Jesus estava sempre na completa dependência do Pai. Você lembra, por exemplo, quando no jardim lá do Getsemane, quando foram prender Jesus, e Pedro ele foi defender Jesus, ele luta com um soldado, ele arranca a orelha daquele soldado com uma espada. E Jesus disse para ele assim: Pedro, se eu quisesse, eu ordenava agora 12 legiões de anjos aqui. Se não for 12, é 12 ou 9, agora não lembro. É 12? Quem é bíblico aí, varão bíblico? Eu ordenava legiões de anjos que descessem aqui agora, Pedro. E resolvia tudo isso aqui, acabava com tudo isso aqui. Mas para que se cumprisse a vontade do Pai, ele não fez isso. Ele foi até o fim. Talvez o desejo dele fosse parar em algum momento, ali no próprio jardim, quando chorou, quando estava em agonia. Mas ele disse: todavia seja feita a tua vontade. Por quê? Porque ele dependia do Pai. Diga glória a Deus. Lucas 22:42, não seja feita a minha vontade, e sim a tua, disse Jesus. Quanto mais nós conhecemos o Pai, mais aprendemos a confiar nele, inclusive quando não entendemos o caminho. Essa é uma crise que muitas pessoas passam, que todo crente passa, e infelizmente muitos, por não confiarem no Senhor, param no meio da crise. Eu estava ali com as crianças agora e eu escutei o irmão falando aqui que já dizimou R$2. R$2, já pensou tu ganhar R$20, irmão? Tu ganhar R$20 e ter que dizimar R$2, e você pensar assim: não, eu não tenho, está faltando, não sobrou, como é a desculpa de muitos. Irmão, quem é fiel no muito, é fiel no pouco, é fiel na boa, é fiel na ruim. Nós passamos dificuldades, passamos provações e privações muitas vezes, mas nós continuamos crendo no Senhor, que Deus tem o controle de tudo. A Bíblia fala de um homem chamado Jó, que ele passou por uma prova terrível, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu a sua saúde, quase a sua vida, e em tudo Jó não blasfemou contra Deus. E o que aconteceu depois? Deus restituiu tudo na vida de Jó, ainda mais do que ele tinha no começo. Por quê? Porque ele confiava no Senhor, porque ele confiou no Senhor. Jesus confiou no Senhor. Jesus sabia que ele ia sofrer, Jesus sabia que ele ia morrer naquela cruz, mas ele sabia que ele ia ressuscitar, e como está hoje, estaria sentado à destra do Pai. Aleluia. Nós precisamos confiar mais em Deus. Ah, mas eu estou em luta no meu casamento, mas eu estou em luta com os meus filhos, mas eu estou em luta com a minha empresa, com a minha vida financeira, no meu trabalho, eu estou em luta com a minha saúde. Continua confiando. Continua confiando que Deus está no controle de tudo. Pastor, eu tenho que continuar confiando que Deus vai fazer aquilo que eu quero. Não, continua confiando que Deus vai fazer aquilo que Ele quer, porque a vontade dEle é melhor que a nossa, os pensamentos dEle são mais altos que os nossos. Então continua confiando em Deus. É assim que vive um filho de Deus, é assim que vive uma filha de Deus. Ah, mas é muita luta, mas é muita prova, mas é muita tristeza, mas é muita angústia, irmãos. Às vezes, mais da metade do que a gente vive de ruim são coisas que a gente plantou e só está colhendo. Não, pastor, que é isso? Está dizendo que eu sou um pecador? Tu é, assim como eu sou. Nós erramos, nós pecamos, falhamos e às vezes colhemos o fruto daquelas nossas semeaduras. Mas tem vezes que não. Tem vezes que não tem explicação. Por que eu estou doente agora? Por que eu estou desempregado agora? Por que essa porta se fechou? Irmão, continua confiando em Deus.
Deus mandou Jesus para salvar a humanidade. Deus mandou Jesus para salvar os seus filhos, para salvar o povo. Deus mandou Jesus para morrer por pessoas que não mereciam. Jesus podia ter dito: não, Pai, eu não vou fazer. Não vale a pena que nada. Se Deus prometeu, é porque vale a pena. Continua lutando, continua semeando, continua caminhando, continua confiando em Deus, porque é assim que age e que vive um filho de Deus. Ele confia no Pai. Nem sempre nós vamos compreender. Outro dia um irmão perguntou para mim: pastor, por que eu não prospero? Aí eu expliquei para ele. Primeiro fiz algumas perguntas para ele. Ele me respondeu as perguntas. Eu disse: ó, irmão, tu não prospera por isso, isso e isso. Começa a fazer dessa forma que tu vai prosperar. E aí o irmão me falou depois que ele começou a melhorar as coisas, começou a prosperar. Glória a Deus por isso. Mas já teve irmãos que me perguntaram: pastor, por que eu estou passando por isso? E eu disse: eu não sei, irmão. Eu queria saber, eu queria ter uma resposta. Eu não queria nem ter a resposta, eu queria ter a solução para esse problema. Mas eu não tenho. Nós vamos ter que chorar junto aqui, nós vamos ter que orar junto, nós vamos ter que chorar junto, nós vamos ter que continuar confiando. E depois, quando chegar a hora da vitória, tu me chama para a gente rir junto, para a gente comemorar junto. Amém? Falando de pais e filhos aqui, é sempre bom, é sempre 100%, é sempre maravilhoso o relacionamento dos filhos com os pais? É claro que não. Que filho que gosta de ser repreendido? Que filho que gosta de ouvir não? Que filho que gosta de receber uma correção? Nenhum. Mas o pai que corrige ama. O pai que açoita ama. O pai que direciona, ele ama. Amém? Dê um conselho aos pais aí. Tem gente que é pai muito novo. E é bom ser pai novo. A gente vai aprendendo, né? Mas é um conselho já. Não espere que o teu filho te ame. Não espere que o teu filho te dê flores. Ele diz que tu é o melhor pai do mundo hoje, no dia dos pais. Isso é a vida real, irmão. Não vem aqui para ser romântico, não. Mas muitas vezes ele vai querer te ver longe. Muitas vezes ele vai dizer: mas o que o pai está pensando? Muitas vezes tua filha vai dizer assim: o que a mãe está pensando? Não sabe nada, não sabe da minha vida, não sabe da minha realidade. Mas todos os caminhos, Jesus falou assim, vou repetir o versículo que eu disse no início: vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Tudo que você faz pela vida do seu filho não é pensando em fazer o bem para ele, não é pensando em que no futuro ele seja uma pessoa de bem, uma pessoa abençoada, que ele não caia num buraco, que ele não se entregue aos vícios, que ele não se entregue às coisas ruins desse mundo. Mas nem sempre o filho vai agradecer, nem sempre o filho vai entender, porque ele não é pai, ele ainda é filho, e a gente tem que ter maturidade para entender esse tipo de coisa. Então Deus, e eu repito, vocês, homens, mulheres, pais e mães, nós somos falhos, nós erramos, nós somos imperfeitos, mas Deus é perfeito, o nosso Pai é perfeito. Então, se você entregou a tua vida na mão dele, a tua vida está nas mãos dele, ele te leva aonde ele quiser. A hora que ele quiser te exaltar, ele te exalta. Se ele quiser te abater, ele te abate. Se ele quiser que você ande no monte, você anda. Se quiser que você ande no vale, você anda. Mas você sempre continua aqui, na mão de Deus. Aleluia, na mão do Senhor. Diga glória a Deus. Assim devem viver os filhos. Assim devem viver os filhos, confiando no Senhor. Você já entendeu que Deus te ama, sim ou não? Amém? Você já entendeu que o Pai te ama? Então está com medo do quê? Está com dúvida do quê? Se vocês são maus e sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Jesus, além de ser amado, Jesus, além de confiar, Jesus, ele obedecia ao seu Pai. Amém? Olha os pais aí, né? Os pais que gostam de falar para os filhos: tu tem que me obedecer. Eu não preciso que tu me ame, preciso que tu me obedeça. Eu não preciso que tu me dê flores, eu preciso da tua obediência. Mas Deus fala o mesmo para ti, grandão. Deus fala o mesmo para nós. É claro que nós amamos a Deus, irmãos. É claro que nós amamos o Senhor e devemos amá-lo acima de todas as coisas. Mas amor sem obediência não vai te levar a lugar nenhum.
Você precisa obedecer o Senhor, e às vezes obedecer o Senhor é difícil. Às vezes obedecer o Senhor é difícil. O Senhor manda tu ofertar, tu quer reter. O Senhor manda tu abraçar, tu quer afastar. O Senhor manda tu lutar, tu quer separar. É difícil obedecer. É difícil obedecer. O Senhor manda você congregar, você arruma 1 milhão de coisas para fazer logo no dia do culto. Como alguém que eu atendi essa semana e disse assim: pastor, eu não venho na igreja, mas o Pai fala comigo 24 horas por dia. E eu digo, acho que até eu vou parar de ir na igreja, porque às vezes eu não ouço a voz 24 horas por dia. Tu está mais crente que eu não vindo na igreja? É claro que eu estou brincando. Aí eu falei para ele umas verdades que precisam ser faladas nesse momento. Porque a pessoa lá não precisa ir na igreja para acreditar em Deus. Não, não precisa, é claro que não precisa. Deus independe de igreja. Você não precisa ir na igreja para acreditar no Senhor. Mas a igreja é o lugar onde os filhos de Deus se reúnem. Amém? Quem é que tem muitos filhos aí? Tem alguém que tem muitos filhos ou não? De 5 para cima? 4 para cima, então? Ali, ó, tem uns ali, ó. 3 para cima. 3 já não é muito já, né? 3 já não é muito, não. É muito, não. A pastora não quis me dar o 3º. Fiquei com pouco filho. Mas ainda há esperança. Vocês orem por mim, por nós, não? Amém? Glória a Deus. Vocês tinham que ver a cara dela agora. Aí o pai que tem muitos filhos, e os filhos crescem, qual que é a alegria desse pai? Irmão Gilberto, qual que é a alegria tua? Eu não escutei bem o que ele falou, mas vou ver se ele concorda comigo. Não é quando todos os filhos estão juntos perto de ti? Esse é o melhor momento? É, irmão, ou não? O melhor momento quando os filhos estão perto de nós, não é? Mas aí eu me declaro filho de Deus e eu não quero estar na casa de Deus. Porque lá na casa de Deus tem uns irmãos que eu não gosto. Porque lá na casa de Deus tem os irmãos que eu não vou muito com a latinha deles. Cresce, irmão, amadurece, seja crente de verdade, seja um filho de Deus de verdade. Aleluia. Imagina se os filhos de aqueles que têm muitos filhos começam a brigar entre si, dizer eu não vou na casa do pai, eu só vou na casa do pai quando o outro não for, né? O Joãozinho vai estar lá, então eu não vou, só vou se a Mariazinha tiver, e não sei o quê. Você não tem nada de Deus, irmãos. O pai quer ver os filhos reunidos, o pai quer ver os filhos juntos. Glória a Deus. Aleluia. Então a igreja é o lugar onde os filhos de Deus se reúnem para estar mais perto do Pai. É por isso que nós temos, por exemplo, o culto de ceia, que é a comunhão dos filhos de Deus, onde nós fortalecemos a nossa fé. É por isso que eu ensino que o culto de ceia é muito maior e muito mais importante do que qualquer outro culto. Eu brigo, e brigo mesmo com quem falta a ceia. Hoje no final eu vou dar ceia para alguns aqui, vão me ouvir hoje no final aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque o Pai quer que você esteja perto dele. E aí você diz assim, não, mas eu estou perto do Pai, eu só não estou perto dos irmãos. Mas o Pai quer que os irmãos estejam juntos. Aleluia, me ajuda a pregar, irmão. Hoje ficou na minha reta aqui, tá meu exemplo. Tu não quer que os filhos fiquem juntos, sim ou não? Se ele, entenda isso no teu espírito, se ele que é pecador, que é falho, que é mau, segundo a Bíblia o ser humano é, ele tem prazer em ver os filhos dele todos juntos. Imagina o nosso Deus que é perfeito. Imagina o nosso Deus que não ama. Deus é o próprio amor. Diga glória a Deus, irmãos, aleluia. Jesus obedecia ao Pai, e obedecer nem sempre é fácil. Eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus disse em João 8:29. Ele demonstrava o seu amor pelo Pai através da obediência. Você pode amar, você pode dizer que ama, mas como que você demonstra esse amor? Através da obediência. Por que eu devo fazer isso? Porque era assim que Jesus fazia, e Jesus é o nosso modelo de filho. Jesus é a nossa inspiração como filho. Ele não apenas dizia que amava o Pai, a sua vida demonstrava isso. A sua vida demonstrava isso. É fácil você dizer que ama a Deus, é fácil a gente falar que ama o Senhor,
Mas a tua vida tem demonstrado isso, a nossa vida tem demonstrado que nós amamos o Senhor, porque se nós falamos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós somos o quê? Mentirosos, a Bíblia diz. Se nós falamos que amamos o Pai, mas não conseguimos amar o nosso irmão, nós somos mentirosos. E quem que é mentiroso é o pai da mentira? Pode tu ter até medo de falar o nome dele, mas o lugar dele é debaixo dos nossos pés. O diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Nós precisamos obedecer o Senhor. Glória a Deus. O pastor está tentando ser levinho hoje, já estou indo para o final aqui já. No nome de Jesus. A sua maior expressão de obediência, olha que importante, isso aqui eu vou ler o versículo primeiro, Filipenses 2:8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A sua maior expressão de obediência foi a cruz. Ele foi até o fim. Irmãos, às vezes a gente fica dentro da nossa caixinha aqui, literalmente da nossa caixa aqui, e a gente nem fica sabendo o que a igreja está passando no mundo. Irmãos que são fiéis até a morte, irmãos que têm arma de fogo, que tem facão, que tem qualquer tipo de arma que você imaginar na sua garganta ou na sua cabeça, dizendo para eles assim: nega Jesus. Para de declarar que Jesus é rei. Para de declarar que Jesus é o Salvador. Para de declarar que Jesus é o teu Senhor. E não para, e pá, ele é morto. Quando não é degolado, quando não a sua família é abusada, violentada na frente dele e depois todos são mortos. Quando não são queimados vivos em fogueiras. E eles não param de dizer que amam o Senhor. Glória a Deus. Eles não param de obedecer ao Senhor. Eles vão até o fim. Eles enfrentam a morte se preciso for. Porque eles sabem viver como filhos. Nós precisamos saber viver como filhos. Amém? Ele tinha todo o poder. Jesus tinha todo o poder. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mesmo assim, ele se submeteu ao Pai. Jesus quer mandar a legião de anjos e matar todo mundo, mas não vai, porque o Pai não mandou ele fazer. Aleluia. Jesus no Getsemane queria desistir, ele queria parar, ele não suportava mais aquilo ali, aquela dor que ele estava sentindo. Mas ele parou? Não, porque ele confiou no Pai, ele obedeceu a ordem de Deus e ele foi até o fim. E por último, irmãos, para que a gente possa orar, Jesus quer que nós tenhamos essa mesma intimidade com o Pai. Jesus não veio apenas nos mostrar como era a sua relação com Deus. Ele veio nos levar para dentro dessa relação. Foi o texto que nós acabamos de ler. Deixa eu ler os versículos aqui, olha que forte isso. Para que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. Jesus queria que a gente tivesse essa mesma intimidade com Deus. Essa mesma intimidade que Ele tinha. E aí sim a gente poder dizer, 24 horas eu estou na presença de Deus. Por quê? Porque eu confio em Deus, porque eu demonstro o meu amor por Deus obedecendo a Ele. Então Jesus é dono de 100% da minha vida e 24 horas por dia Ele cuida de mim, Ele cuida de nós. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Não vai terminar ainda, só para tu não dormir. Então o relacionamento que existe entre o pai e o filho aqui na Bíblia não é apenas algo para a gente admirar, mas é uma realidade que Jesus deseja que nós participemos. Jesus nos mostrou o que é viver perto do Pai, para nos ensinar a viver da mesma forma. Quando você tiver dúvida, como que eu me comporto como um filho de Deus? Olha para Jesus. Jesus se comportou todo o tempo como filho de Deus, deve se comportar. Hoje é dia dos pais, irmãos, talvez, como eu falei lá no início, a experiência que alguém possa ter tido em relação à paternidade não foi muito positiva. Mas não cobre do teu pai aquilo que ele não recebeu. Ele vai tirar da onde para te dar?
Faça mudar a partir de você. Faça mudar a partir de você. Eu queria que o meu pai fosse assim. Eu queria que o meu avô fosse assim. Eu queria que minha geração passada fosse dessa forma. Se não for, irmão, passou. A partir de você tudo pode mudar. Aleluia. Glória a Deus. Hoje na minha casa não entra cachaça, não entra bebida, não entra droga, não entra nenhuma porcaria. Por quê, irmão? Porque eu escolhi obedecer ao Senhor, porque eu escolhi obedecer a Deus, e a partir de mim toda maldição foi quebrada. É isso que você tem que declarar. A partir de você toda maldição foi quebrada. Quando Jesus foi ali à cruz do Calvário, Ele quebrou todas as maldições, mas você precisa crer nisso e entregar sua vida para Ele, para que a partir de você tudo seja diferente. Glória a Deus! Talvez o teu almoço de Dia dos Pais foi um pouco solitário. E naturalmente você ficou triste e culpou seu pai, ou culpou, seja lá quem for. Mas você precisa decidir nessa noite, irmão. A partir de mim, os dias dos pais na minha casa serão uma bênção. Dia das mães será uma bênção. A minha família vai estar reunida. Um dia alguém me falou assim, eu queria tanto ter a minha avózinha e o meu vozinho, para que nós fôssemos na casa dele passar o final de semana. Quem tem, aproveite, glorifica a Deus por isso, mas essa pessoa que falou não tinha. E eu disse assim, irmão, tu vai ser esse vozinho, tu vai ser essa vozinha, vai demorar um pouquinho, mas começa a plantar agora, que tu vai ter um lugar onde os teus netos, que são os teus bisnetos, irão te visitar, e essas gerações depois de ti serão felizes e abençoadas. Não fique se lamentando pelo que passou e não volta mais. Construa algo novo. Deus quer fazer algo novo na vida de alguém aqui essa noite. E a partir de você, aleluia, as gerações que virão após você serão abençoadas pelo Senhor. Diga glória a Deus. Jesus nos apresenta um Pai que nos ama. Um Pai em quem podemos confiar. Um Pai cuja vontade nós podemos obedecer sem medo. Talvez teu pai te mandou fazer coisas que tu não devia e tu fez porque ele era teu pai. Você pode obedecer à voz de Deus sem medo. Aleluia. Jesus é um Pai, o Deus é um Pai, perdão, de quem nós podemos nos aproximar. Aleluia. Eu quero convidar você a orar nessa noite. Não vai precisar passar aqui na frente. Aí no seu lugar mesmo. Porque o Espírito de Deus está aqui. Senhor, eu entrego ao Senhor essas pessoas, Pai. A única coisa que eu posso fazer é pregar. Eu sou apenas o mensageiro, aquele que entrega o recado. Mas a obra é o Senhor quem faz. E eu entrego todas as vidas que aqui estão hoje, até aquelas que estão em casa assistindo. Eu entrego em tuas mãos para que o Senhor faça a sua vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aproxime-se de Deus. Feche os teus olhos por um instante. Tire um momento para se concentrar, para meditar nessa palavra, para quem sabe orar e fazer um propósito com Deus, para declarar, determinar ou decidir que a partir de hoje tudo vai ser diferente na tua vida. Não importa o que você recebeu, sabe o que importa? O que você vai entregar. Não importa o que você recebeu no passado, o que importa é o que você vai entregar a partir de agora. Aleluia! Mas para que isso aconteça, você precisa restaurar, ou no mínimo melhorar, a tua relação com o Pai, a tua relação com Deus. Em nome de Jesus. Antes de nós orarmos e de nós louvarmos a Deus, eu queria que todos fizessem uma oração comigo. É claro, quem quer se colocar na posição de filho, quem quer ser filho de Deus, quem quer declarar que é filho de Deus, eu queria que você fizesse no seu...
Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei